Eu sei que o Senhor já está ministrando aos nossos corações e Ele continuará ministrando, e creio que quem veio aqui com expectativas nele vai sair daqui alcançado nas suas expectativas, amém? Quantos aqui têm o desejo de agradar ao Senhor? Amém? Salmo 143, o verso 10, tem me chamado a atenção nesses dias, que diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Pai, pela tua presença em nós, sobre nós, a tua presença manifesta nesse ambiente que já tem nos alcançado. Obrigado por essa unção maravilhosa que temos desfrutado. Estamos aqui, Pai, para adorar ao Senhor, para receber do Senhor e para sermos, Pai, alcançados nas nossas necessidades. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito até agora, e obrigado pela palavra, Pai, que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações nessa noite. Eu dou liberdade a você, Espírito Santo. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua inspiração para que eu transmita a essa igreja aquilo que está no coração de Deus. Obrigado, Pai, pela capacidade do Senhor em mim e a inspiração para transmitir palavras de vida. E obrigado, Pai, por corações receptivos, corações e ouvidos inclinados para receberem e acolherem com mansidão a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse versículo ele fala, sobre o Senhor ensinar o salmista a fazer a vontade de Deus. Mas eu penso que quem quer fazer a vontade de Deus tem a intenção de agradá-lo. Amém? Quem pensa em fazer a vontade de Deus tem a intenção de agradá-lo, mas só existe uma maneira de agradar a Deus. Só uma maneira de agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, no verso 6, diz: sem fé é impossível, diga é impossível. É impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu quero te dizer algo interessante. Quando há uma ênfase grande em algumas questões na Bíblia, é porque o Senhor quer que nós captemos aquela mensagem. E o viver pela fé está 4 vezes explícito na Bíblia. Abacuque, no capítulo 2, no verso 4, diz: eis o soberbo, a sua alma não tem prazer nele, ou não se compraz nele, mas o meu justo viverá pela sua fé. Amém? Em Romanos, no capítulo 1, no verso 17, fala essa mesma verdade. Em Gálatas, no capítulo 3, no verso 11, fala essa mesma verdade. Em Hebreus, no capítulo 10, verso 38, repete essa mesma verdade. E eu queria ler com você Hebreus no capítulo 10, no verso 38, porque a partir de então, eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. O pastor me fez o convite para ministrar hoje, ele nem sabia que no dia que está completando 2 meses que o Senhor tratou comigo, irmãos, lá em Cianorte. Eu não pensava em sair de Cianorte, nunca pensei em morar em Maringá, e o Senhor vem com uma conversa dessa para o meu lado. Irmãos, só se faz isso, só se toma uma decisão dessa pela fé. Você não está planejando nada daquilo, de repente vem aquela instrução por dentro. As pessoas pensam que o Senhor só vai falar com elas quando elas estiverem em oração, naquele momento com o quarto trancado e ali, em consagração, em oração. Não. O Senhor fala conosco o tempo todo. Amém? Se estivermos sintonizados, nós vamos captar as mensagens que Ele quer transmitir. E eu vou te falar que eu estava num dia normal de trabalho, perto do horário de pegar a Márcia no trabalho dela para a gente almoçar, e de repente eu chego na frente de um espelho, em um supermercado, gente. Nada trivial, né?
E o Senhor trata comigo, saindo de Cianorte. Como assim? Eu cheguei a assustar, pastor. Mas eu nunca pensei nisso. Não é da minha cabeça, veio de dentro. E naquele dia, irmãos, eu precisei digerir essa informação. Mas quem sabe que é melhor obedecer do que sacrificar? Amém? E essa informação veio, durante o dia aconteceram algumas outras situações, e eu não falei nada com a Márcia, porque primeiro eu precisaria digerir para compartilhar com ela no momento certo e da maneira certa. No outro dia, quando eu fui falar com ela, nós decidimos orar e nos colocar à disposição do Senhor. E quando nós oramos, veio a segunda informação, pastor Maringá. Que coisa interessante. Primeiro sai de Cianorte, mas não falou para onde, irmãos. Quem se lembra de Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E a segunda informação, outra informação nada a ver, irmãos. Maringá, eu nunca tinha pensado em morar aqui. Acho a cidade maravilhosa, morei aqui perto, morei em Londrina 5 anos. Já vim muito em Maringá, vim na igreja do pastor Sérgio em 2018, morando em Curitiba, viemos aqui, mas Maringá, para morar, jamais eu pensei. A segunda informação, então eu falei com a Márcia. Márcia, agora tem a segunda informação, Maringá. Vamos orar. E resumindo a história, 2 meses se passaram. O processo, irmãos, às vezes é desafiador. Muitas coisas para resolver lá, muitas coisas para resolver aqui. Mas hoje, nós temos uma casa alugada em Maringá. Uma parte da mudança está dentro do carro, nós já estamos aqui, a minha esposa está trabalhando aí no Colégio Dom Bosco desde segunda-feira, enfim. Mas, irmãos, é assim que funciona. Viver pela fé é confiar totalmente em Deus. E nós só podemos confiar em quem nós conhecemos. Amém? Viver pela fé é decidir confiar plenamente no Senhor. Mas você não vai confiar em quem você não conhece. Precisamos conhecer o Senhor, irmãos. Às vezes sabemos os endereços dos versículos, sabemos citar de cor e salteado, mas, irmãos, isso não é o suficiente. Tem que se tornar verdade para nós. Amém? Tem que se tornar verdade para mim e para você. E eu disse que eu ia ler Hebreus capítulo 10, verso 38. Quem já está lá? Diga, eu vou para o céu. E quem não está, diz, eu também vou. Amém, irmãos? Então, Hebreus, capítulo 10, verso 38, diz, todavia, o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. E o que é fé? Porque tem gente que fala assim, rapaz, minha avó é uma mulher de fé. E o que é fé? Minha avó não tem tempo ruim com ela, não. Ela tem coragem, mas às vezes ela não conhece, nem sabe o que é uma Bíblia. E as pessoas pensam que é uma pessoa de fé. Irmãos, a pessoa às vezes é muito positiva, às vezes tem aquela ousadia natural, mas fé não é só isso, amém? Fé é resultado do conhecimento da palavra. Amém? Fé é resultado do conhecimento da palavra, até porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? As notícias do Jornal Nacional. Não, ouvir a palavra de Deus. Então, não existe fé espiritual sem ser através do conhecimento da palavra. Só podemos adquirir fé à medida que conhecemos a palavra. Por exemplo, como é que você vai crer para andar em saúde divina ou em um momento que você possa enfrentar um problema físico, um problema no seu corpo físico, como é que você vai adquirir fé para crer na cura? É exatamente buscando nas Escrituras o que está escrito a esse respeito, nesse sentido. O que Jesus fez na expiação lá na cruz do Calvário, para nos alcançar. Então, quando nós pegamos essas verdades, irmãos, e deixamos que elas caiam no nosso coração, fé é gerada. E quando fé é gerada, nós começamos a viver pela fé. E tem gente que pensa equivocadamente que viver pela fé é dar passos no escuro, negativo. Viver pela fé é andar na luz. Amém? Porque lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é o que, irmãos? É a palavra de Deus. Andar, viver pela fé não é andar no escuro, irmãos. É muito diferente disso. Você pode até não saber o próximo passo, mas você não está na escuridão.
porque adiante de você vai o Senhor. Se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo que você precisa, irmãos. Às vezes você não tem lá o recurso natural que você precisa, mas você tem uma palavra do Senhor. Tem um amigo nosso, um casal de amigos nossos, Gleison e Marina, alguns aqui os conhecem, eles moram, hoje eles moram lá em Portugal, mas eles tinham uma palavra de Deus sobre Londres, e eu e eles começamos juntos no Verbo da Vida em Belo Horizonte, eu sou de lá, e tudo que ele tinha era uma palavra de Deus sobre Londres, e era o suficiente, irmãos. Muito bem-sucedidos profissionalmente e financeiramente, eles deixaram tudo para ir para Londres. Hoje o Gleison e Marina são supervisores do Ministério Verbo da Vida na Europa. Eles só tinham uma palavra. Se você tem uma palavra de Deus, é o suficiente, é tudo que você precisa. Amém? É tudo o que você precisa. Se nós temos a palavra de Deus arraigada em nosso coração, nós temos tudo. Às vezes a informação só vai ser aquela, sai desse lugar. E você decide obedecer, viu, Paulo? Obedecer é melhor do que sacrificar. E às vezes vai contra todo o nosso planejamento de vida, de carreira, mas é uma orientação do Senhor, irmãos. E na direção do Senhor tem provisão. Na direção do Senhor tem graça e favor. Na direção do Senhor tem os recursos que nós precisamos. Nós saímos de Cianorte, para sair de lá eu falei, Pai, guie os nossos passos até a casa que o Senhor tem preparada para nós. Guie os nossos passos até as pessoas que o Senhor poderá nos favorecer diante delas. E foi assim que aconteceu, irmãos. Foi assim que aconteceu, mas a primeira decisão é obedecer. Viver pela fé quer dizer confiar plenamente em Deus, confiar sem reservas no que Ele diz. Hebreus 11, agora o verso 1. Aleluia, glória a Deus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé é a certeza, diga, é uma certeza. É uma certeza absoluta, irmãos. É uma certeza que não nos deixa nos demover do lugar de segurança, do lugar onde Deus tem nos guiado aí. E eu estava pensando sobre a jornada de Abraão, porque no capítulo 12, o Senhor chama Abraão e diz a ele, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. A Bíblia diz que Abraão foi, ele saiu e foi. Só que ele, irmãos, ele foi numa direção que o Senhor estava apontando. Eu quero só contextualizar, ele levou um sobrinho dele, que na verdade não estava no pacote de Deus, foi por conta e risco dele. Nesse percurso, irmãos, houve situações de desgastes entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado do sobrinho dele, Ló, ao ponto de eles se separarem, cada um ir para uma direção. Nesse meio tempo, Abraão enfrentou guerras contra outros reis, e quando chega no capítulo 15 de Gênesis, eu queria abrir com você, no capítulo 15 de Gênesis, no verso 1, me chama muita atenção essa passagem, irmãos, porque tem um subtítulo aí, que diz muita coisa. Eu não sei se na sua Bíblia tem um subtítulo, mas o subtítulo da minha Bíblia é assim, Deus anima a Abrão e lhe promete um filho. Uma pergunta, quem precisa ser animado é quem está desanimado. Se você está animado, ninguém precisa te animar não, meu irmão. Agora, se você está desanimado, você precisa ser animado por alguém. Agora, ninguém melhor do que o Senhor para te animar no momento de desânimo. Porque diz assim, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro,
mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então o conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua descendência. E o verso 6 diz: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Amém? Então, irmãos, Abraão, naquele momento de desânimo, enfrentou algumas situações desgastantes. Em um dado momento, Abraão agora, ele para refletir sobre a vida dele. Ele era riquíssimo, ele tinha gados, ele tinha camelos, ele tinha terras, ele tinha tendas, ele tinha funcionários. E ele agora para pensar: para quem eu vou deixar tudo isso? Olha a minha situação, nenhum filho eu tenho. Ele começou agora a colocar o foco no lado negativo da coisa. Mas deixa eu te falar, quando a vida pintar um quadro negativo para você, Deus vai vir com a palavra dele. Seja através de alguém ministrando, seja através de você lendo as Escrituras, mas Deus vai pintar um quadro para te animar. Porque diante de um quadro de impossibilidades, Deus vai te mostrar as possibilidades dele. Ainda que você não saiba como ele vai fazer. Mas uma coisa você pode ter certeza, ele faz. Ele faz. A vida, irmãos, o diabo muitas vezes, ele pinta um quadro de impossibilidades, mas isso não vai dar certo, mas você fez isso, foi loucura, você obedeceu a Deus, está dando tudo errado, irmãos. Não se assuste se diante de uma direção de Deus parecer que tudo ficou bagunçado. Às vezes a impressão é essa mesmo, você dá um passo na direção de Deus, que Deus apontou, e de repente parece que a sua vida virou uma bagunça. Não, na verdade, Deus só está organizando a bagunça que estava. Amém? E quando você dá um passo na direção que Deus apontou, irmãos, Ele vai entrar com a provisão. Ele vai entrar com a instrução. Ele vai entrar com a orientação. E Ele vai te dar todos os detalhes que você vai precisar. Amém? Mas Abraão, ele estava considerando agora que ele tinha conquistado muita coisa e não tinha nem para quem deixar. E ele estava frustrado, irmãos, e a frustração, ela traz o desânimo. E quantos sabem que o desânimo é inimigo da fé? Quando você está desanimado, você não tem coragem de confessar a palavra. Quando você está desanimado, você não quer adorar ao Senhor. Quando você está desanimado, você não quer conversar com pessoas que podem te ajudar. Você quer se excluir, você quer se esconder, mas na verdade é o contrário. Se o desânimo bater, irmãos, corra para a palavra. Estando animado ou desanimado, corra para a palavra. As respostas todas estão lá. E Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Mas Abraão enfrentou muitos desafios. Irmãos, se você estiver vivo, você enfrentará desafios. É melhor enfrentar desafios com o Senhor do que viver uma calmaria aparente sem Ele. Porque muitas vezes, irmãos, a calmaria aparente é apenas uma areiazinha movediça. De repente você afunda e não está nem percebendo. Amém? Na direção do Senhor, a segurança, irmãos, a segurança. Amém? A segurança, Gesiel, na direção dele, as coisas funcionam. O lugar onde as coisas funcionam é na vontade do Senhor. É na vontade dele. Se ele mandou, ele se responsabiliza. Abraão estava frustrado, irmãos. Quantos aqui já passaram por alguma frustração na vida? Se foi só eu, irmãos, me perdoem, eu ainda estou crescendo. Mas vou te falar, a frustração faz parte da vida. E não vai brigar com Deus, não. Vou te falar por que você não vai brigar com Ele. Se Deus é por você, quem será contra você? Tem gente que diante da frustração vai brigar com Deus, pastor. Vai questionar a Deus, mas Senhor, eu estou te servindo, eu estou congregando, eu estou dizimando, eu estou ofertando, eu vou para a igreja mais cedo, eu ajudo a limpar a igreja, e como é que o Senhor permite que aconteça um negócio desse? Não, 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 a sua briga não é com Deus. Deus não é contra você, Ele é por você. Se tem alguém que você precisa brigar e se posicionar e se impor, é o seu inimigo. É o ladrão, aquele que quer te roubar. Quem é que quer te roubar? O ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida
e vida em abundância. Jesus, irmãos, quando ele entrou nesse cenário do mundo, Jesus ele fez a distinção entre as obras de Deus e as obras do diabo, porque até então, tudo que acontecia era atribuído a Deus. E tinha alguém roubando, matando e destruindo, e as pessoas pensando que era Deus. As pessoas pensam que quem tirou as riquezas de Jó, que quem matou a família de Jó foi Deus, mas diga, não foi Deus. Me prove. A palavra, irmãos. Nós precisamos conhecer a palavra. O meu povo está sendo destruído, por quê? Porque lhe falta o conhecimento. Oséias 4:6, irmãos. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Irmãos, tem gente que foca tanto no sofrimento de Jó que durou 9 meses. Quem sabia aí que o sofrimento de Jó durou 9 meses? Só isso? Tem uns que pensam tudo, tem outros que pensam só. Irmãos, foram 9 meses. E Jó morreu em ditosa velhice, tá bom? Ele começou a sofrer, ele já estava numa certa idade, o sofrimento acabou, ele viveu mais muitos anos. Mas não foi Deus quem provocou aquelas tragédias na vida de Jó. Aquelas tragédias foram proporcionadas pela incredulidade de Jó. Quantos sabem que a incredulidade abre as portas para o diabo te roubar, te enganar, te ludibriar? E detalhe, o diabo ele é perito em roubar das pessoas e levá-las a acreditar que é Deus que está fazendo aquilo, que é Deus quem está tentando mostrar o quanto Ele ama. Tem gente, irmãos, que acredita por A mais B que Deus está pondo pessoas no leito de enfermidade para provar que ama. Qual Bíblia estão lendo? Tem gente que acredita, irmãos, que Deus coloca no leito de enfermidade para provar que ama. Mas se o Renan puder projetar Romanos 5:8, eu agradeço. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Assim que Deus prova que nos ama. Pastor, o senhor tem 2 filhas gêmeas, certo? Algum dia o senhor chegou para elas com uma marretinha. Coloque o braço aqui, minha filha, na mesa, ou em cima dessa bancada, e deu-lhe uma marretada para Não, para estraçalhar os ossos dela. Isso é para mostrar o quanto eu te amo. Certamente que não, irmãos. Como é que Deus vai colocar um câncer para provar que ama, irmãos? Como é que Deus vai tirar algo? Deus não rouba não, irmãos. Quem rouba é o ladrão. Quando Jesus fez essa distinção entre as obras de Deus e as obras do diabo, as pessoas ficaram chocadas, porque até então tudo era Deus. Tudo era Deus. Atos 10:38 fala algo muito interessante, viu, irmãos? Mas, pastor, esses versículos aí não tem nada a ver com fé, não. Você vai ver que tem. Atos 10:38, Pedro, na unção do Espírito Santo, cheio de ousadia, ele disse assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o quê? Não é o mal, não? Não, porque se Deus prova que ama fazendo o mal, Jesus tinha que fazer o mal, porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Não, irmãos, fazendo o bem e curando a todos o quê? De quem? Por quê? Qual a dúvida? Qual a dificuldade de interpretar isso aí? Não exige nem interpretação, amém? Porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Agora, João 6,38, por favor. Diga, Deus é bom. Você sabe quem estava falando isso aqui? É o próprio Jesus, irmãos. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quem enviou Jesus aqui para a terra? E Jesus disse que veio fazer o quê? A vontade de Deus. E Pedro diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder.
o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Então, se Jesus disse que estava fazendo a vontade de Deus, se Jesus estava curando, libertando, fazendo o bem, qual é a vontade de Deus, irmãos? Fazer o bem, curar, libertar. Amém. Por que eu trouxe todo esse panorama, irmãos? Porque é o seguinte, eu não confiaria em um Deus que fizesse o mal para mim. Eu penso que você também não. Você vai confiar em alguém que quer te roubar? Penso eu que não. Se Deus quer nos roubar, se Deus quer tirar aquilo que Ele mesmo nos deu, irmãos, não é nem lógico. Deus vai dar agora e vai tirar. Então, se você tinha dúvidas sobre quem fez aquele estrago na vida de Jó, vá para casa hoje com essa dúvida sanada. Não foi Deus, diga, não foi Deus. Ah, pastor, mas Deus permitiu. E as pessoas pensam que a permissão de Deus é causativa. Não. Deus apenas não pôde proteger Jó, porque Jó estava em incredulidade. O medo de Jó abriu as portas para o diabo ter legalidade para tocar nos bens dele, na família dele, nas coisas dele e roubar tudo que ele tinha. Agora, o diabo roubou. E eu te pergunto, quem restituiu a Jó tudo que ele tinha e mais um pouco? Foi o Senhor, irmãos. O Senhor é bom, amém? Se nós não entendermos isso, não tem história de andar pela fé, tá bom? Porque você não vai confiar em quem não te faz o bem, em quem te prejudica, em quem te rouba, em quem te coloca num leito de enfermidade. Agora, a pergunta é, a pessoa está no leito de enfermidade e acreditando ela que foi Deus que colocou aquilo nela. E por que então que ela quer oração para cura? Não foi Deus que deu? Fica com o pacote, irmão. Foi Deus que deu, fica. Agora, se você quer se livrar, é porque não está te fazendo bem. E se não está te fazendo bem, não vem de Deus. Amém? Não vem de Deus. Então, para andar pela fé, nós precisamos conhecer o caráter de Deus, saber quem Ele é, saber o que Ele faz e o que Ele não faz. E em Deus não tem mal nenhum, e ninguém dá aquilo que não tem. Amém? Se você quer dar algo a alguém, você vai dar algo que você tem. Não tem como você dar o que você não tem. Deus não tem o mal nele, então Ele não vai te dar o mal. Nele não existe mal nenhum. Dito isso, irmãos, agora, bora andar pela fé, bora viver pela fé, porque podemos confiar nele. Romanos, capítulo 4. Pastor, mas eu pensei que o senhor ia dar pirueta no púlpito, ia virar cambalhota, ia orar no mistério e não revelar nada. Não, irmãos, é melhor você sair daqui com uma palavra que você entenda do que com um barulho sem fundamento nenhum, amém? O povo pergunta para a gente assim, é normal, o Ministério Verbo da Vida, as pessoas quando ouvem falar, eu sou do Ministério Verbo da Vida, eles perguntam assim, a igreja de vocês é pentecostal? Eu devolvo a pergunta, quantos já viram Jesus devolvendo algumas perguntas? Eu digo, o que é ser pentecostal para você? Porque o pentecostal para o povo, irmãos, é aquelas igrejas que gritam o tempo todo, falam um monte de coisa, nada a ver com nada a ver, dão um monte de revelamento para o povo, um monte de profetada para o povo em geral. Isso é ser pentecostal. Eu pergunto, o que é ser pentecostal para você? Porque nós somos sim pentecostais. Porque nós cremos nos dons do Espírito Santo, no mover do Espírito Santo. Isso é ser pentecostal. Não é porque se faz barulho que é pentecostal, irmãos. Nós somos pentecostais porque nós cremos nos dons do Espírito Santo. Nós cremos nas manifestações do Espírito Santo. Isso é ser pentecostal, amém? Não é entrar num prédio e ficar gritando e falando em línguas e ninguém entende nada, porque Paulo ele explica bem como é que se move nos dons. Se um fala em línguas, se não há intérprete, melhor não falar. Amém? É desse jeito, irmãos. Deus é um Deus organizado. Mas onde é que eu falei mesmo? Romanos 4, verso 17. Oh, aleluia. Deus é bom. Como está escrito,
Por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O próximo. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Eu quero só abrir um parênteses aqui. Está falando que ele esperando contra a esperança. O que quer dizer isso, irmãos? Qual que era a esperança de Abraão? Nem filho o Senhor me deu, eu não tenho nem descendência, o herdeiro da minha casa é o servo Eliezer. Essa era a esperança de Abraão. Amém? Ele esperava que ele não teria nenhum filho para dar herança. Mas contra isso, contra essa informação que ele tinha, porque ele era velho, Sara era velha e estéril, amém? Eram muitas impossibilidades. Mas a Bíblia diz que Abraão, contra tudo isso, ele pegou a palavra de Deus e creu para vir a ser pai de muitas nações. E você vai entender por que ele conseguiu ficar firme na promessa. O próximo versículo. E sem enfraquecer na fé. Quantos sabem que o desânimo pode enfraquecer a sua fé? Ou te enfraquecer na fé? Quando Abraão estava desanimado, lá no capítulo 15 de Gênesis, o Senhor vem e anima-o. Pinta para ele um quadro de possibilidades, diante das impossibilidades que ele estava cogitando. E aqui diz, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, 100 anos, quantos anos tinham se passado desde que ele recebera a promessa? 100 menos 75, irmãos. Quantos anos? 25 anos. Tem gente que faz uma oração e o pessoal quer a oração fast food, a oração nesse miojo. 3 minutinhos tem que ter a resposta. Tem gente que 25 minutos, meu amigo, esperando uma resposta de Deus é uma eternidade. Ah, mas só porque Abraão passou 25 anos eu também tenho que passar? Não necessariamente. Vai depender da sua fé e do tamanho do milagre que você está crendo. Amém? Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, outra coisa que o desânimo pode trazer, dúvida. E quantos sabem que a dúvida é o inimigo número 1 da fé? Porque quem duvida não crê. Se você está duvidando, você não está crendo. Se você está crendo, você não vai duvidar. Simples assim. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Amém? Olha o que é que sustentou Abraão, irmãos, estando plenamente convicto. Plenamente não é parcialmente. Porque às vezes a pessoa confia 50% do caminho. O restante do caminho, a dúvida entra e aí vai naufragar na fé. Quantos se lembram de Pedro andando por sobre as águas? Um evento sobrenatural. Mas a Bíblia diz que Pedro estava andando agora por sobre as águas em direção a Jesus, mas a Bíblia diz que Pedro reparou em algo. Pedro agora olha para as circunstâncias ao seu redor, e a Bíblia diz que quando ele teve medo, ele começou a submergir e gritou, salva-me, Senhor. Então, irmãos, quando a dúvida entra, você vai naufragar na fé, não deixe a dúvida entrar. Não deixe a dúvida entrar. Amém. A Bíblia diz que Abraão, ele estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Deus não vai prometer algo a você, irmãos, e falhar com você não. Se você obedecer até o fim, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Você precisa, quando eu falo você, eu me incluo no pacote. Amém? Nós precisamos estar plenamente convictos de que Deus é poderoso para cumprir o que Ele promete.
Ele cumpre, irmãos. Ele cumpre. Deus não está enganando ninguém, não. Deus está mais interessado no seu sucesso do que você mesmo. Se você nunca parou para pensar sobre isso, Deus está mais interessado no seu sucesso do que você mesmo. Se você, tem uma boa atitude, Deus tem uma atitude muito melhor. Amém? Deus não está no negócio de frustrar ninguém. Deus não vai te frustrar. Deus não vai prometer algo para você e te deixar naufragar. Deus vai com você até o fim. Quantos se lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego? Meu Deus do céu, não vou nem lá. Mas ali, irmãos, era morte decretada. Morte decretada. Mas Deus entrou lá na fornalha junto com eles. Irmão, se você está passando por pressão, Deus não vai mandar um sinal. Deus vai estar lá junto com você. Deus vai estar lá junto com você, porque a Bíblia diz que caíram 3 homens atados na fornalha de fogo ardente. Quando Nabucodonosor olha de cima, ele vê 4 homens. Só que o 4º homem, ele tinha o aspecto de um filho dos deuses. O próprio Deus estava lá junto com ele. Não tema se você está enfrentando pressões, se você está diante de impossibilidades. Deus é o Deus das possibilidades. Deus é o Deus das possibilidades. Não importa o tamanho do milagre. O que é necessário é apenas você crer. Mas só que no processo, irmãos, de crer, de andar na direção certa, até que o milagre se manifeste, podemos passar por situações como Abraão. O desânimo pode chegar, porque a gente agora começa a considerar as impossibilidades, começa a considerar aquilo que ainda não se manifestou, aí tira os olhos da palavra. E agora a dúvida quer chegar, mas deixa eu te falar, irmãos, guarde a sua fé na palavra, medite na palavra dia e noite, fique na palavra, não saia da palavra, não saia da palavra, duvide da dúvida, mas não duvide da palavra, duvide das circunstâncias, confronte as circunstâncias, mas não duvide da palavra, é a palavra que vai nos sustentar. Na hora que você não tiver mais nada no que se apegar, de repente os seus recursos lá, as suas economias não estão mais na sua conta bancária, de repente aquele planejamento que você fez para algo não saiu como você esperava, continue na palavra, porque a solução virá da palavra. Mas esse povo do Verbo da Vida fala muito na palavra, porque é a palavra, irmãos, tudo começa, continua e termina na palavra. Não tem nada em Deus que seja fora da palavra. Não há nada em Deus que seja fora da palavra. E quanto mais estivermos na palavra, irmãos, mais Deus vai nos impulsionar. Mais fé será gerada no nosso coração e aí mais nós vamos andar em fé. Quanto mais palavra, mais fé, irmãos. E quanto mais fé, mais ousadia. Quanto mais fé, mais ousadia para avançar em Deus. Deus é bom, irmãos. Deus é o Deus da fé. Quando Deus vê aquele caos lá, a terra estava sem forma e vazia, Deus não ficou contemplando as deformidades da terra, não, irmãos. Deus, ele não falou sobre, olha, quão grande é esse caos, quão grande é essa escuridão. Não, Deus falou o que ele queria ver. Amém? Quando nós falamos o que nós estamos crendo, vai se manifestar. Amém. Diante das trevas, o que Deus disse? Haja luz. Ele não ficou, nossa, quão grandes são essas trevas, não consigo nem enxergar. Não, irmãos, Deus disse, haja luz. E a Bíblia diz que houve luz. Diante, irmãos, de falta, você diz, haja abundância. E haverá abundância. Amém? Diante de portas fechadas, você diz, haja portas abertas. Diante de resistência de pessoas, você diz, haja graça e favor do Senhor por mim. É desse jeito, irmãos. Nossa, mas aquele ambiente é muito hostil, o ambiente muda quando você chega. Porque onde você chega, a presença de Deus chega, irmãos.
Eu sei que tem muitas pessoas que trabalham em ambientes hostis. Há uma resistência natural contra os filhos de Deus. Mas, irmãos, não é na sua força. Não é na sua força. Não é na sua eloquência. Não é na sua própria capacidade. É na força que Ele supre. É na força que Ele supre. Ambientes mudam, irmãos. Ambientes mudam. Você não precisa ficar tentando resolver as questões na força do seu braço ou com os seus recursos naturais. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Ele vai te socorrer. Ele vai abrir portas. Ele vai te dar graça e favor. Eu falei no começo, irmãos, que o Senhor trata com a gente sobre vir para Maringá, sair de Cianorte, vir para Maringá. E eu vou te falar uma coisa, nós vimos uma casa, até a casa que nós locamos, e essa casa é muito boa. Mas no dia que chegou, irmãos, olha, às vezes chegam informações que se você não vigiar, você vai sair da fé na mesma hora. Às vezes chegam informações para te desanimar mesmo. No dia que chegou a lista de exigências da imobiliária, eu digo, rapaz, mas aqui eu não passo nem longe disso aqui. Como é que vai ser isso? Eu mandei uma mensagem para a Márcia, eu falei, ô Márcia, eu vi essa lista aqui, rapaz, o negócio aqui é sério, hein? Tem gente que fala, eu não passo nem perto. Na verdade, eu não passava nem longe daquelas exigências, irmãos, do que a imobiliária pedia para alugar aquela casa. Eu falei, rapaz, isso aqui eu não passo nem longe, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu falei com quem resolve o problema. Eu falei, pai, eu não estava pensando em sair de Cianorte. E não falei com o Senhor, irmãos. Eu quero considerar isso. Eu não falei com o Senhor colocando ele contra a parede, não, amém? Porque tem gente que pensa que tem que pressionar Deus. Não, você tem que pressionar o diabo e as circunstâncias, não é Deus, não. Mas eu falei, pai, eu não estava pensando em sair de Cianorte, muito menos morar em Maringá. Mas o Senhor trouxe a direção, eu estou obedecendo. E eu creio que o Senhor vai nos levar até a casa certa, diante das pessoas certas. Quantos se lembram que Maneco falou aqui que Deus pode nos colocar diante das pessoas certas? Nos momentos certos. Irmãos, eu não passava nem longe daquelas exigências. Eu falei, pai, o senhor sabe disso aqui? O senhor conhece quem é que está com aquela casa que nós entendemos que é o melhor para nós? E resumo da ópera, irmão, sexta-feira agora. Na quinta-feira eu recebi um contato da moça da imobiliária, da Chimizo ali na Morangueira ali. Eu recebi um contato da moça, porque realmente eu não atendi os requisitos para alugar aquela casa. Mas o contato dela foi o seguinte, o jurídico da imobiliária está querendo uma reunião com você e com a sua esposa. Eu falei, eu que estou indo. Eu disse, a minha esposa trabalha de 7 às 5, então talvez o horário não dê certo. Não pode ser só o Senhor. Eu falei, deixa comigo. Quinta-feira, pastor, a gente estava aqui no culto de oração. E eu pensei que eu ia orar bastante nesse sentido, sobre a reunião e não sei o que lá. Não, irmãos, eu só quis adorar o Senhor aqui, porque tudo já estava resolvido nele. E a reunião ficou marcada para sexta-feira, 8 horas da manhã, meu amigo. E eu tive que encerrar a reunião 9h10, porque eu tinha que sair, mas tudo já estava resolvido. Eu estava às 8 e alguma coisa, porque sabe quem é o jurídico da imobiliária? O dono. O jurídico da imobiliária é o dono. E eu creio que ele virá aqui, viu? Porque ele já está com o endereço, ele virá aqui. E 8 e pouco esse homem chegou, entramos naquela sala, aquele grupo de funcionários ali ficou pensando, será que esse rapazinho está entrando na sala do seu Eurico Chimizo? Estávamos sentados lá, irmãos, moral da história. O homem contou a história dele para mim, pastor. Chorou conversando comigo. Se emocionou conversando comigo. Depois ele pegou a papelada, levou lá na mesa da moça, ó, bate o contrato no nome dele e leva lá para eu assinar. É desse jeito, irmãos. É desse jeito. Agora, eu não conhecia aquele homem. Ele não me conhecia, eu não atendia nenhum requisito que ele dizia, mas eu estava na mesa dele, tá bom? Na frente dele, cara a cara. E vou te falar uma coisa, se tiver sob pressão, não inventa história, não inventa mentira não, viu?
Porque Deus só vai te respaldar na verdade. Não inventa historinha, não. Porque quem inventa historinha pensa que todo mundo é besta. Mas se você é esperto, tem gente mais esperta que você, viu? Fala a verdade, porque na verdade Deus vai te honrar. Quando foi 9h12, começamos a conversar 8 e pouco. Quando foi 9h12, eu falei, senhor Rico, eu sei que o senhor deve ter muito compromisso, eu também preciso sair para resolver as coisas. Muito obrigado. Ele saiu da sala comigo com os papéis na mão, irmãos. Temos uma casa alugada em Maringá. Não foi porque temos a cara muito bonitinha não, né, Márcia? É porque temos o Senhor. Irmãos, é assim que Deus faz. Diante de impossibilidades, Deus pode levar você diante de pessoas. Deus trata com ímpios para favorecer os filhos, tá? Talvez você pense que Deus só vai usar um pastor para te abençoar. Não, Deus vai usar o ímpio para te abençoar. E vá de peito aberto, viu? Não precisa fazer discurso, né, de comiseração, não. Coitadinho de mim. Não, você não é o esmilinguido, não. Você é filho de Deus. Amém? Assim, eu já sabia que eu ia pregar aqui hoje, mas eu nem tinha esse testemunho para contar. No dia que o pastor me convidou, mas hoje tem testemunho. Se você confiar em Deus, vai ter testemunhos. Amém? Pode se colocar de pé, vem aqui, músicos, por favor. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. O justo viverá pela fé. Tire os olhos da sua conta bancária. Tire os olhos dos seus recursos naturais. Porque o seu pai é o dono do ouro e da prata. O seu pai te coloca diante de pessoas que você nem sabe que existem, para te favorecer. Amém? É desse jeito. Sim, senhor. Irmãos, eu sou assim mesmo, eu sou normal, viu? Como diz o povo olha para a gente e diz, esse aí é doido, doido mesmo, doido por Jesus, meu amigo. No dia que eu entendi a palavra, eu falei, ninguém me tira dela. Tchau, obrigado por aquela vida miserável. Amém, pastor? Deus é bom, viu? Viver pela fé é possível. Viver pela fé é possível. Se Deus te der uma direção que você não está entendendo nada, busque mais a Ele, porque revelação vai chegar. A instrução. O Senhor diz que sob as vistas dEle, Ele nos dará conselhos. Você pode ter um coaching. Mas você é contra os coaching? De forma alguma, só não. Tem coaching cristão e tudo, mas tem hora que o coaching não vai ter o conselho que você precisa. Não vai ter a orientação que você precisa. Se tem alguém aqui dentro que é coaching, fica tranquilo, você tem o seu valor. Mas você nunca será maior do que Deus na vida de ninguém, amém? Amém, irmãos? Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Obrigado, Pai.